Eu repreendo, disse o Senhor, e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Às vezes confunde o Deus do Antigo Testamento, dizendo que tem um Deus no Antigo Testamento, Deus no Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é um Deus malvado, que bate, que manda matar, que mata criança, que mata velho, que mata boi, que mata vaca, que mata galinha, que mata tudo, né? Sanguinário, Deus malvado, Deus pesado, Deus sádico. Mas o Deus do Novo Testamento, Jesus é maravilhoso, é uma bênção, ele é amor, amor. Amor, 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 tudo é amor, não é? Lindo, maravilhoso. Um amor que vou te contar. É uma graça que a gente pode pecar à vontade. Que ele diz assim, bobagem, eu conheço, eu sei que você é fraco, eu sei que a carne é fraca, né? Não tem problema, fica a ideia que o Deus do Antigo Testamento, que vê lá, a pessoa cometia adultério, apedrejado. Filho que o pai ensinou, cuidou, ministrou a ele continuava rebelde, leva lá para os pedrada, com filho desobediente. Tá pra voltar esse negócio hoje? Não, né? Melhor não, né? Pau, pedrada, era um negócio, né? Só um tiquinho, né? Mas aí, aquela coisa, né? Aquele que Deus é esse, aquela coisa, mata, vê esses mandamentos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A lei não foi feita, Deus não deu a lei dele para apedrejar. O objetivo de Deus não foi apedrejar, não foi matar, não foi tacar fogo, não foi queimar, não foi cortar, não foi nada. O objetivo de Deus quando deu a lei foi para que a gente obedeça e para que a gente não corra o risco de perder a presença dele, de viver afastado dele e nem de colocar outros no mesmo barco. E Jesus ampliou. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que só o fato de você olhar e desejar aquela mulher, e o homem também, para as mulheres, para você não ser machista, desejar, você já cometeu adultério. Ler a palavra de Deus, uma carta maravilhosa, cheia de amor, em Apocalipse 3:14. A carta à igreja em Laodiceia. Às vezes você pode pensar que eu estou brincando, né? Dizendo assim, uma carta cheia de amor. Mas essa carta, irmãos, é puro amor. Quando a gente lê, a gente acha assim que é a carta dura, é a única, a igreja que o Senhor, não tinha nada de bom, que Deus foi lá e Jesus foi e deu uma voadora com os 2 pés assim naquela igreja. Mas esse texto que é, vamos dizer, duro, mas ele é extremamente amoroso. A palavra que o Senhor deu para a igreja aqui nessa carta é uma palavra cheia de amor, cheia de carinho, cheia de paixão por aquela igreja. Amém, igreja? Então diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. Como eu falei no início, essa é uma carta, esse é um texto recheado de amor, recheado de cuidado, de paixão, de carinho, de Cristo para a sua igreja, de Cristo para a igreja em Laodiceia. E quando a gente lê esse texto, e um dia, essa semana, né, eu estava em oração, e o Senhor colocou algo no meu coração muito forte. E eu estava me lembrando justamente desse texto. Uma coisa que a gente vê aqui é que ninguém cai de uma vez só. Ele cai aos poucos. Uma igreja não cai, não sucumbe de uma só vez. Ela vai num processo de queda, de diminuição. Vai num processo de perder mais da presença do Senhor, de perder mais da graça do Senhor. Ela vai diminuindo, ela vai se afastando. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Precedem a queda. Geralmente vai acontecendo quando há essa soberba, quando há essa altivez de espírito, quando há um orgulho muito forte no coração, o ego inflado. Uma igreja, um crente, um discípulo de Cristo, ele não cai de uma hora para outra. Ele vai caindo aos poucos. Ele vai num processo de queda, de diminuição. E esse orgulho, essa soberba, isso é algo que vai inflando o ego dessa pessoa e cada vez mais ela se distancia do Senhor. Porque a palavra é muito clara que Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele dá a sua graça. E isso aparece nas nossas vidas, irmãos, de várias formas. De formas muitas vezes sutis. Quando a gente assim diz, não vou falar nada, vou ficar na minha. Eu não gosto de falar, eu não gosto de reclamar, eu não gosto de levar as coisas. Mas isso é feito com um, com outro, com aquele outro. Ou muitas vezes a pessoa tem lá as suas dificuldades, os seus problemas, as suas fraquezas, e ela diz, não, eu não vou falar porque as pessoas não têm maturidade para ouvir. Eu não vou falar porque as pessoas, né, é sempre assim, as pessoas não conseguem ouvir essas coisas e tarará, não vão me ajudar, não vão fazer nada, não adianta nada eu falar com fulano, o pastor está muito ocupado, a pastora está muito ocupada, meu líder tem mais o que fazer. Isso muitas vezes é uma soberbazinha, um orgulho que brota no coração, mas que parece ser uma humildade. Fora as outras atitudes que realmente mostram que há uma soberba. E aqui nesse texto, a igreja, aqui o anjo da igreja, ele diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Será que muitas vezes nós não temos essa atitude? Ou nós falamos com as pessoas que não nos repreendem? A gente costuma falar com quem não vai nos confrontar, com quem não vai mexer com nossa zona de conforto. Mas aí, como um pretexto, eu disse, não, eu falei, eu abri, eu confessei,
Eu disse, mas para quem não vai lhe fazer nada, para quem não vai lhe confrontar, para quem não vai, como diz o povo, levar seu nome para a Casa Rosa, não vai levar seu nome, né? Então, aí a gente abre. E esse é o processo que vai abrindo sempre esses precedentes e a pessoa vai caindo, vai diminuindo, vai se afastando do Senhor e passa, muitas vezes, a ser uma pessoa meramente religiosa. Vou para o culto, frequento, bato meu ponto, bato meu cartão, estou aqui, finjo para todo mundo que eu sou crente, finjo que está tudo maravilhoso. E aí, quando a gente vai perceber, a gente está vivendo um processo de queda. E a soberba já toma tão grande, já tomou tão grande espaço no coração, que quando essa pessoa é repreendida, ela já não aceita mais nenhuma repreensão. Porque ela se achou tão grande, tão importante, que ela já não ouve mais absolutamente nada. E quando nós vemos o Senhor dar uma palavra como essa aqui, que aparentemente é dura, aliás, aparentemente não, ela é dura, né? Tão dura quanto a misericórdia do Senhor, né? Dura para sempre, uma palavra dura, muito barril, não é? Aquela palavra mesmo muito forte. E a gente fica dizendo, poxa, o Senhor pegou pesado com essa igreja, pegou pesado com ela. Quando o pastor, o líder, o irmão confronta, a pessoa se sente, né? Como se tivesse sido desrespeitada. Poxa, pegou pesado. Mas isso não é sadismo. Eu sei que no meio evangélico existem pessoas, existem cristãos, existem pastores, existem líderes que querem controlar a vida das pessoas. Mas eu conheço aqueles que querem livrar a vida das pessoas. Livrar, tirar essa ovelha da boca do lobo. Tirar essa ovelha da boca do urso, da boca do leão. Existem aqueles que amam e confrontam. Existem aqueles que dizem que amam e não confrontam. Isso não é amor. Então, o que acontece é que quando a gente recebe uma palavra, uma repreensão, a gente fica dizendo, poxa, esse irmão quer mandar em mim. Essa irmã quer mandar em mim. Toda vez a mesma coisa. Aí fala e tal. Eu é que não vou dizer, eu é que não vou falar, eu é que isso, eu que aquilo. Mas tem gente procurando o seu melhor. Tem gente procurando o melhor para a igreja. Tem gente procurando o melhor para o corpo. Porque quando uma pessoa é ferida, quando um chora, todos devem chorar com elas, mas quando um se alegra, todos devem se alegrar com ela. Quando um cai, ela está correndo o risco de colocar todo o corpo para cair. Basta a gente lembrar de Acã, o que foi que aconteceu com o pecado de Acã, o que foi que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala da ceia, que tinha muitos dormindo, muitos que estavam doentes, fracos, e outros que já tinham dormido, já tinham morrido, porque foram repreendidos pelo Senhor por causa do pecado. E uma raiz de amargura, uma raiz de pecado contamina o corpo. Paulo disse que um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu repreendo, disse o Senhor, e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, muita gente, às vezes, confunde o Deus do Antigo Testamento, dizendo que tem um Deus no Antigo Testamento e tem um Deus no Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é um Deus malvado, que bate, que manda matar, que mata criança, que mata velho, que mata boi, que mata vaca, que mata galinha, que mata tudo. Né? Sanguinário. É um Deus malvado, Deus pesado, Deus sádico. Mas o Deus do Novo Testamento, Jesus é maravilhoso, é uma bênção, ele é amor, amor. Amor, 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 tudo é amor, não é? Lindo, maravilhoso. Um amor que vou te contar. É uma graça que a gente pode pecar à vontade. Que ele diz assim, bobagem, eu conheço, eu sei que você é fraco, eu sei que a carne é fraca, né? Não tem problema.
a gente fica assim com essa ideia de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus... A gente vê lá, a pessoa cometia adultério, apedrejado. Filho que o pai ensinou, cuidou, ministrou a ele, ele continuava rebelde, leva lá para os livros, pedrada. Deuteronômio 21, o pau comia com um filho desobediente. Dá para voltar esse negócio hoje? Não, né? Melhor não, né? Pau, pedrada, era um negócio, né? Só um tiquinho, né? Mas aí, aquela coisa, né? Aquele que Deus é esse, aquela coisa, mata a criança. Então a gente vê esses mandamentos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A lei não foi feita, Deus não deu a lei dele para apedrejar ninguém. O objetivo de Deus não foi apedrejar, não foi matar, não foi tacar fogo, não foi queimar, não foi cortar, não foi nada. O objetivo de Deus quando deu a lei foi para que a gente obedeça e para que a gente não corra o risco de perder a presença dele, de viver afastado dele e nem de colocar outros no mesmo barco. E Jesus ampliou. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que só o fato de você olhar e desejar aquela mulher, e o homem também, para as mulheres, para você não ser machista, desejar, você já cometeu adultério. Você já cometeu adultério. Então a palavra é muito clara. Deus não tem prazer em ficar dando pedrada em ninguém. Deus não tem prazer em ficar matando ninguém. Deus não tem prazer nessas coisas. O prazer dele é que a gente obedeça. O prazer dele é que a gente reconheça a sua graça, a sua autoridade, a sua bondade, a sua vida, que ele tem o melhor para a gente. Mas a gente, às vezes, quer escolher o mal. Então, a lei é dura para que a gente entenda que aquilo faz mal para a gente. Se hoje fosse punido com pena de morte, aqui, o adultério, a mentira, eu acredito que a gente pecava menos, né? Eu acredito que a gente ia pecar menos. Quando você passa num sinal vermelho, que você toma uma multa, o próximo você já está parando até no verde. Você vê o verde assim, de olha, é melhor parar logo, né? Aqui, eu não sei que esse demônio vai mudar de uma hora para outra aí para vermelho, é melhor esperar aqui. Eu vou na próxima, eu saio na próxima. Eu saio na próxima. Então, o que o Senhor deseja não é queimar feiticeiro, não é matar os adoradores de Baal, não é apedrejar os adúlteros. A lei foi dada para que o povo não se afastasse do Senhor, para que vivesse bênção. Ele diz assim: eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida, diz o Senhor. Escolha. Eu estou colocando aqui na frente de vocês. O que é que vocês querem? Querem morrer ou querem viver? Querem ser abençoados ou amaldiçoados? Mas nós muitas vezes achamos que, como estamos no tempo da graça, está tudo beleza. E não está. No tempo da graça, irmão, casal morre porque mentiu na oferta. Casal morre porque mentiu ao dar a oferta. Vocês imaginem o que não pode acontecer. Então a gente vai percebendo que ninguém cai de uma vez. Vai caindo aos poucos. Vai num processo. E Deus não quer que a gente caia. Deus não quer que a gente caia. Mas nós muitas vezes estamos nesse processo. Estamos caindo aos poucos, deixando a vida com Deus, deixando, como diz a palavra em Hebreus 10, a nossa congregação, como é costume de alguns. A gente cantou aqui agora de manhã, Maranata, Maranata, a hora vem. E a palavra é clara, diz assim: não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns, visto que aquele dia, o dia da vinda do Senhor,
se aproxima. Então, nos estimulemos uns aos outros às boas obras. Olha como a vida da gente influencia a outra para o bem ou pode influenciar para o mal. Então, olhe com quem você anda, olhe com quem você conversa, olhe com quem você tem comunhão, olhe, observe com quem você está andando, observe o seu linguajar, o que você fala. A coisa começa na boca. Quando a boca começa a sair umas palavras meia torta, aí a gente já começa a ficar preocupado, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, nós muitas vezes estamos tão infestados de um ambiente mundano que os nossos lábios começam a falar bobagem, começam a falar um monte de coisa. E esse processo, os irmãos, muitas vezes, muitos discípulos vão caindo, vão perdendo a graça do Senhor, vão se afastando do Senhor, vão se dando muito mais com a carne do que com o Espírito. E aí a influência que essas pessoas vão ter nas que estão ao seu redor vai ser sempre para o mal, não vai ser para o bem. Eu já falei para vocês, no início da minha fé, eu comecei a andar com um doido que tinha lá na igreja. O doido era doido, o doido era muito doido. Ele era um negócio sério. O pastor estava pregando, no meio da pregação, ele ajoelhava, começava a orar, começava a falar. Aí eu peguei, pô, isso é massa, vou fazer também. E eu fazia. Era assim. Depois, graças a Deus, o Senhor levou ele não sei para onde. Soprou lá, o doido foi embora. Eu comecei a andar com uns menos doidos. Menos, não eram tanto, né? E isso foi uma bênção para a minha vida. Então, não se cai de uma vez só. Mas também, se a gente sabe que não se cai de uma vez só, a gente pressupõe também que não se levanta de uma vez só. Então, o Senhor chama aquela igreja para levantar. Chama aquela igreja para ficar de pé. Porque isso não acontece também de uma hora para outra. Mas precisa ser dado o ponto de partida. A gente precisa progressivamente crescer. E o Senhor diz assim, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha qual é o desejo de Jesus para essa igreja. Eu quero entrar em sua casa. Eu quero ser aquela pessoa que, ao bater a porta, você abre a porta com alegria e eu posso me sentar na sua mesa, cear com você, você cear comigo, a gente desfrutar da vida, de uma comunhão. Olha qual é o desejo do Senhor Jesus para com a nossa vida, para com a igreja, para com essa igreja. Esse é o desejo, essa é a vontade, esse é o plano que o Senhor tem. Jesus não tem dois planos, ele só tem um plano A. Ele tem um plano A. Eu assisti um videozinho, uma historinha ilustrada. Gente, eu fiquei apaixonado por aquela história. Achei a coisa mais linda do mundo. Um cara chega assim, um outro bonequinho, aí o outro diz, oh, você é um alien? Você é um extraterrestre? Ele fazia, sim, eu sou. Aí ele pergunta uma coisa lá, ele fala de Jesus, aí o alien pergunta, vocês conhecem Jesus? Aí ele disse, sim, nós conhecemos Jesus. Vocês também conhecem Jesus? Ele todo ano ele vai lá em nosso planeta, a gente faz uma festa. Ele diz, todo ano? A gente está esperando ele aqui, ó. Faz tempo. Aí o alien pergunta, quando ele veio aqui a primeira vez, o que foi que vocês fizeram? Aí ele fica assim... A gente matou ele. Aí fica aquele silêncio. Não é? Isso fala muito com a gente. Jesus vem a nós, o que é que a gente faz? Mata. Extingue o espírito. Apaga o espírito. Está lá em Tessalonicenses, se eu não estou enganado. Não apagueis o espírito. Não extingais o espírito. Orai sem cessar. Não apagueis o Espírito. Orem em todo o tempo no Espírito. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Diz a palavra de Deus. Mas nós muitas vezes estamos matando a presença do Senhor. Né? E usamos esse texto, eis que estou à porta e bato, para o incrédulo. Não, isso é para crente, é para mim, para você, é para nós, é para a igreja. Mas nós vamos deixando ele lá fora.
E a gente precisa retornar àquele ponto que ele não precise bater na nossa porta, mas que ele entre. Assim como ele entrou, depois que ele ressuscitou no meio daqueles que estavam ali, dos discípulos, ele entrou, ele não bateu na porta. Quando bate na porta é porque não tem intimidade. E aí a gente tem que voltar aos poucos. Primeiro, ouvir a voz. Ouvir a voz de Cristo. Oh, queridos, quantos de nós já paramos de ouvir a voz? Já deixamos de ouvir a voz de Jesus? Quantos crentes que já deixaram? Já tiveram um coração sensível à presença de Deus, em que o Espírito falava, ele ouvia, ele agia, ele fazia debaixo da orientação do Espírito Santo. Uma intimidade que nós tínhamos com o Senhor. E por causa de mil e outras coisas que a gente não sabe, a gente já não consegue mais ouvir a voz. A gente precisa ouvir a voz, a batida do Senhor, a batida. Ó, é o Senhor. É Ele, é Ele. É Ele quem está batendo. Estou ouvindo a voz dEle. Porque Ele está batendo, dizendo, ô de casa. Filho, filha. E a gente precisa ouvir, para a gente levantar. Depois é abrir a porta. Abrir a porta. Preparar a mesa. Trazer o Senhor para a nossa casa, para sentar, para cear com a gente, para partir o pão com a gente, para a gente ter verdadeira comunhão. É preciso ir dando esses passos. E aqui, nesse texto, a gente vê que o Senhor diz, você está dizendo que você é rico, você está dizendo que não tem falta de nada, você está dizendo que você é autossuficiente, você está se achando que vai viver essa vida do jeito que você escolheu, as suas escolhas, as suas ações, você está achando que isso aí vai dar certo, você está achando que isso aí vai dar em bênção no final, ou você está começando errado, ou você está fazendo as coisas erradas. Então é necessário a gente, primeiramente, dar os passos. Se humilhar, confessar, se arrepender, se converter dos maus caminhos e buscar ao Senhor. Segundo livro das Crônicas 7,14, diz isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Diz o Senhor. É assim que o Senhor diz. Eu ouvirei dos céus. Eu vou ouvir, eu vou perdoar e eu vou sarar. Eu vou ouvir, eu vou perdoar, eu vou sarar. Mas antes houve uma ação nossa. Se humilhar, se arrepender dos maus caminhos, confessar, se converter, buscar a face do Senhor. O desejo do Senhor é ter comunhão com a gente, amém, irmãos? É ter comunhão. E Ele quer que a gente esteja de pé, Ele quer que a gente esteja firme. No verso 18, aqui de Apocalipse 3, Apocalipse 3,18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. A riqueza que vem do Senhor. Vestiduras brancas para te vestires. Primeiro, compre a ouro refinado pelo fogo na mão do Senhor, para eu poder dizer, realmente agora eu sou rico, para te enriquecer. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Agora sim, eu estou bonito, eu estou bonita, eu estou lindo, eu sou um discípulo lindo, maravilhoso, bem vestido, eu sou uma igreja bonita, bem vestida, vestida com vestes compradas no trono da graça, feitas pelo Senhor Jesus,
glória a Deus, colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. A minha visão está clara, eu consigo enxergar o mundo espiritual, eu consigo enxergar o que está ao meu redor, eu consigo enxergar as necessidades da minha vida, do meu irmão, da igreja, eu consigo enxergar por onde o Senhor quer que eu vá, eu consigo enxergar o caminho, porque o Senhor, eu vou caminhando debaixo da luz da palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, eu consigo enxergar, eu sei para onde vou, eu tenho visão de Deus. Não é visão humana, mas visão de Deus. É assim que a palavra diz. Deus deseja usar a minha vida e a sua como igreja. No coletivo, mas também no individual. Ou você é frio, ou você é quente. Ou você é frio, ou você é quente. O frio não é ruim, não. A palavra aqui não está falando sobre que o frio é ruim. Tem gente que às vezes diz isso, né? É, porque frio pelo menos já sabe que é frio, já diz que é frio, já diz que é pecador, mas o cara que fica no meio. Não. O que o Senhor está falando aqui é sobre intensidade. Para você ser quente, para você ferver, como a palavra aqui, no original, traz. Você leva tempo. E Deus falou algo comigo essa semana, quando eu estava orando, irmãos, que foi algo tremendo para a minha vida. E a gente leva um tempo para ferver, a água leva um tempo para ferver. E ela vai ferver a 100 graus, no nível do mar, certinho, no normal, a 100 graus ela ferve. E a água congela a 0 graus também, a depender do ambiente, o ambiente normal, tudo certinho, se for um lugar, depende do nível do mar, aquela coisa toda, ela a 0 graus, ela congela. Leva um processo, leva um tempo, é um processo. Quando ela está morna, ou ela está no processo de ferver, ou ela está no processo de congelar. Então, a gente percebe que o morno ele não tem intensidade. Ele nem queima porque está gelado, ele nem queima porque está quente. Ele está morno. Mas só que esse tipo de temperatura para Jesus dá náusea. Não alimenta bem. Não fica no Senhor. Ele põe para fora porque para ele dá nojo, vamos dizer assim. É um negócio que não faz bem. Pá, põe para fora. Enjoa. Ele diz, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Então, morno não tem intensidade. Quente, quando ele chega aqui naquele ponto de ebulição, a tampa da chaleira voa. Quando ele está gelado ali, está gelado. Você ali congelou, está lá, gelado. Você percebe que a diferença. Você vai numa praia no Rio de Janeiro, entra no mar, todo feliz da vida, aquele calor, quando você dá aquele mergulho, você toma um susto, meu irmão. Você toma um susto. Em janeiro, nas minhas férias, eu em Itacimirim, entrava na água, água quentinha. Eu digo, oh, que maravilha. Aquela água quente. Eu digo, oh, que beleza. Então, amados, o Senhor está chamando a gente para ser intenso. Seja para o frio, ou seja para ferver. Se a sua função é congelar, para conservar, congele. Seja frio. Se é para ferver, ferva. Ferva com vontade. A Bíblia diz que a gente deve ser fervorosos no espírito, servindo
ao Senhor. Eu estava orando essa semana, estava buscando a Deus, pedindo, clamando ao Senhor ali, me consagrando ao Senhor. Eu dizendo, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu não quero uma vida de mornidão. Eu quero ser intenso. Eu quero Te servir com todo o meu coração, com toda a minha vida. Eu quero, Pai, me ajuda, me arrebente, Jesus. Eu quero. E orando ao Senhor. E eu comecei a orar em línguas estranhas. Eu orava em línguas e o Senhor trouxe ao meu coração a interpretação, falando sobre isso, ponto de ebulição. Às vezes nós jejuamos um dia e a gente quer que as coisas aconteçam naquele dia. Você vai para uma reunião, você vai pregar, você vai fazer alguma coisa, agora eu vou jejuar, quando você chega lá, você acha que vai arrebentar a boca do balão. Não acontece nada, é o contrário. É meio que um fiasco. Parece que não está acontecendo nada. Aquilo tudo que você imaginou não aconteceu. Às vezes você vai, se prepara, ora, faz aquele negócio todo, tem aquela oração ali e nada acontece. E o Espírito falava comigo. As coisas não funcionam assim. É um processo. Você põe a água no fogo, você liga o fogo e você espera ela ferver. Você põe a água no congelador e espera um pouco e daqui a pouco ele vai empedrar. Não é de uma hora para outra. Você tem que continuar orando, buscando, se enchendo. Vai começar a esquentar, ou vai começar a esfriar, vai começar a mexer, as coisas vão começar a ficar diferentes. Já começa a fazer barulho. Quando está fervendo, quando está quase para ferver, já começa a fazer barulho. Né? Quando está gelando, a coisa também já começa a ficar diferente, a água já não fica tão transparente como a gente imaginava, já começa a surgir uns negócios, umas camadas, umas coisas diferentes. É o processo até chegar naquele ponto, num ponto que eu digo assim, agora sim, agora é a hora, agora é a hora. E é para a gente manter isso. Não é algo que você conquista, não é um mérito, não é mérito. Não é algo que Deus, você orou, você buscou, você fez, você aconteceu, agora eu vou te dar. Não, não funciona assim. É muito interessante isso. A gente tem que buscar o Senhor não pelo que Ele vai fazer, mas buscar o Senhor pelo que Ele é. É pelo que Ele é pelo que a gente quer dEle. E isso aí, o que acontece depois, são efeitos colaterais da presença de Deus. São efeitos colaterais da graça e da comunhão que a gente tem com o Senhor, a comunhão que a gente tem com o Espírito, de ouvir a voz do Senhor, de ouvir o Espírito Santo de Deus, de ouvir Deus falar, de se submeter ao Senhor, de se submeter aos irmãos, de ouvir, de perguntar, de se aconselhar, de buscar mais de Deus, de ter, vamos dizer assim, dedicação ao que se faz. Não é pelo que faz, é a busca. É o processo que vai trabalhando a vida da gente. E aí chega um momento que Deus diz, agora, é a hora. Eu vou fazer. Eu vou começar a fazer. E a gente precisa continuar crescendo no Senhor. Aí a gente pega a Bíblia ali, aí lê um monte de capítulos de uma vez. Pronto, agora eu já estou cheio da Bíblia. Estou sabendo tudo. Assiste um vídeo no YouTube, agora eu já sei tudo. Sobre escatologia, agora eu já sei tudo. Sobre pneumatologia, agora eu sei tudo sobre cristologia, eclesiologia. Dei uma lida, assisti um vídeo maravilhoso, pegou um dia assim, leu e já sou mestre, já sou doutor em divindade. E não é por aí. A graça é algo que é um mistério. É um mistério. E a gente, eu agradeço a Deus porque eu tenho entrado em crise direto.
Às vezes eu vou e digo, eita, Senhor, é isso aqui. Aí o Senhor diz, não, não é não, volta. Volta. Pensou errado. Amém, Jesus? E agora? Penso com aqui assim, ótimo, glória a Deus. E aí eu vou, daqui a pouco eu vou de novo e, não é por aí. Volta um pouco mais. Não é assim. Não é porque você fez. Mas se você não fizer, também você não recebe. Fica doido a gente. Não é? É pela graça. Aí, não, então não vou fazer nada. Se você não fizer, não vai. Aí, então, é pelo mérito. Não é pelo mérito, é pela graça. Sim, mas a graça é o quê? Eu faço, não faço, eu paro, eu vou para frente, eu fico atrás, o que é que eu faço? E aí o Senhor diz assim, só permaneça em mim. Ande comigo. Permaneça. Ouça a minha voz. Ouça. Ande comigo. Só me queira. Só me queira. Só me deseje. Só me deseje. Só me deseje. Só se aproxime de mim. Só ande comigo. Só permaneça em mim. Só esteja em mim. É estar nele. E para estar nele eu tenho que me movimentar. Eu tenho que sair do meu lugar. Eu tenho que ouvir a voz. Eu tenho que abrir a porta. Eu tenho que preparar a mesa. Senta aqui, Senhor. Eu preciso ter tempo com ele. Porque Jesus às vezes fala demais. E a gente está sem tempo para ouvir muita conversa. Aí ele fala demais. E a gente tem que ter tempo para dizer, Senhor, tá bom, vou parar aqui. Ah, mas Senhor, o Senhor está falando aí, mas eu tenho não sei o que para fazer, eu tenho isso. Eu digo, sim, mas vem cá, olha. E aí, tome-lhe conversa. E aí, Senhor, já deu, não? Tome-lhe conversa. É assim. E se a gente perder isso, acabou. Vira religiosidade. Vira religiosidade ou graça desequilibrada. Que dá um outro nome, mas eu não vou falar por causa do meu superego. Dá desequilíbrio. Então, amados, cada vez mais o Senhor nos chama. Faça para eu ver. Faça em secreto, e o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Jejue para mim. Dê esmola para mim. Ore para mim. Consagre a sua vida para mim. Leia a palavra para me conhecer. Ande em minha presença. E o efeito você vai ver. Vai ser graça na sua vida, graça na vida do seu irmão, graça na vida do seu vizinho, da sua casa. Por onde você andar, você vai ser o dispersor do perfume da graça. Por onde você passar, as pessoas sentirão o cheiro da graça de Cristo. E é isso que nós desejamos, é isso que nós precisamos. E aí a gente tem que ser perseverante, longânimo, paciente, sem desistir da presença, da graça e da vida do Senhor. Não adianta querer tudo na hora. Jejuar, ver o resultado na hora. Orar e querer o resultado na hora. Ler a Bíblia, ver o resultado na hora. Participa de um retiro, de um acampamento. Agora meus problemas estão todos resolvidos. Agora eu estou totalmente restaurado. Vai passar 3 meses. Vão passar 3 meses. E você vai ver que não é. Aí você vai querer outro retiro. Deveria ter todo mês. Quando a gente faz com os adolescentes, diz assim com os jovens. Devia ter todo mês um retiro desse. Eu digo, pode ter. Todo dia. Na sua casa. Na sua vida. No seu quarto. A gente vai ver isso. Em nome de Jesus. Amém.